e bendizer o nome do Senhor. Quero também agradecer aos irmãos que me convidaram e estenderam o convite até a mim. É uma honra sempre estar com os irmãos para falar da palavra do Senhor. Meus irmãos, quero ler com vocês somente 4 versículos e quero falar sobre um tema que intitulei 2 ladrões e apenas uma oportunidade de salvação. No Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 23 e versículo 39 ao 43. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23 e versículo 39 ao 43. Que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente por nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, no paraíso. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, no capítulo 23 do livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vemos uma triste realidade, mas no mesmo momento feliz, porque nós vemos o julgamento e o sofrimento que o nosso Senhor e Salvador Jesus passou. A segunda história, nós podemos observar o quanto Jesus sofreu, e se estudarmos, nós podemos perceber e aprender com todo aquele sofrimento. Após Jesus ser julgado, ele foi extremamente açoitado. O chicote com o qual bateram era de couro, e nas extremidades, no fim do chicote, era osso ou ferro ou chumbo. Segundo a lei judaica, tinha um certo limite para açoitarem Jesus, que era de 39 a 40 açoites. Mas Jesus não foi julgado e nem açoitado por soldados judeus, mas por soldados romanos. E segundo a lei de Roma, não tinha limite para açoitar aquele que havia sido julgado para ser morto. Então, nós podemos ver que os golpes, mesmo que os golpes do açoite fossem diretamente nas costas de Jesus, inevitavelmente o chumbo ou o osso que estava na ponta do açoite enroscava-se em suas costas e também nos seus peitos e barriga, dilacerando todo o seu corpo. Então, nós podemos ver que a Bíblia diz que ele foi conduzido até o Monte Caveira, até o lugar chamado Gólgota, para lá ser crucificado. Segundo alguns historiadores, o percurso que Jesus andou até chegar no Monte Caveira era de aproximadamente 2 estádios de futebol. Ele percorreu tudo aquilo por um certo tempo sozinho, até que algum dos soldados romanos dissesse para um homem e lhe obrigassem que ajudasse ao Senhor Jesus carregar a sua cruz. Então, Jesus, quando ele é conduzido ao Monte Caveira, ele é posto ao lado de 2 ladrões, um à sua esquerda e outro à sua direita. Nós podemos perceber que Jesus estava no meio. A cruz de Jesus estava no meio. Jesus está no meio. Ele estava dividindo a história daqueles 2 homens. Um, infelizmente, se perdeu, mas o outro, pela graça redentora de Jesus, alcançou a salvação. Então, nós podemos aprender algumas coisas com esse texto. Primeiro que o ladrão, do versículo 39, que era um malfeitor, que passou toda a sua vida roubando e transgredindo a lei de Deus. Ele pecou e zombou de Jesus. Mas Marcos registra que todos os 2 ladrões zombaram de Jesus e disseram: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o primeiro ladrão, aquele que zombou de Jesus, ele não retirou o seu insulto, mas permaneceu zombando do nosso Senhor. E nós vemos isso como uma grande parte da humanidade. Se nós percebermos, aquele homem estava na reta final da sua vida, estava prestes a morrer. E assim está também uma parte da humanidade no dia de hoje, na reta final da sua vida, prestes para morrer. Além de, no lugar, ao invés de se render aos pés do nosso Senhor, zombam e escarnecem de Jesus. Nós
no cenário em que estamos vivendo, de pandemia, muitas pessoas no leito da morte, ao invés de se renderem ao nosso Senhor, pecam, transgridem a lei de Deus e zombam de nosso Senhor. Mas nós ficamos alegres pelo segundo ladrão, que a Bíblia diz que ele reconheceu o seu pecado. Versículo 40 diz assim: mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente por nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. Esse versículo revela o arrependimento do segundo ladrão, que também estava na fase final de sua vida, prestes para morrer, mas no último dia da sua vida, ele se encontrou com o Salvador. Colocaram o pregador na cruz, e o que ele fez? Ele pregou dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus estava naquela cruz, no meio de dois ladrões, ele estava dividindo a história daqueles dois homens. Um, porque zombou, desceu ao inferno, mas o outro zombou, pecou, mas se arrependeu e entregou a sua vida ao Senhor. O primeiro representa uma parte da humanidade que na reta final de sua vida zomba e escarnece de Jesus. Mas o segundo ladrão, que também representa uma outra parte da humanidade, no final da sua vida, se rende e se arrepende aos pés de Jesus. Nós já ouvimos diversos testemunhos de pessoa que na beira da morte, outro que está ao seu lado, fala de Jesus para essa pessoa, e no último dia da sua vida, ela consegue aceitar ao Senhor. É o mesmo caso, é a mesma situação desse segundo ladrão, que passou toda a vida pecando. Isso nós podemos aprender uma grande lição. Muitas pessoas que acham que por passar uma vida toda em pecado, não podem se achegar ao Senhor Jesus. Mas esse homem, passando toda uma vida de pecado, ele se rendeu aos pés do Senhor no último dia de vida. Segundo a lei judaica, um homem era considerado adulto somente com 30 anos de idade. Ou seja, esse homem que está aqui pregado na cruz, a Bíblia registra ele como homem, ou seja, adulto. Então, logicamente, ele tinha 30 anos de idade ou mais. Então a Bíblia registra que ele passou todo esse tempo pecando e transgredindo a lei do Senhor. Assim também são muitas pessoas na atualidade que passam toda uma vida pecando contra o Senhor, mas no último momento de sua vida aceita Jesus. E eu quero lhe dizer nesta noite, eu vim lhe chamar ao arrependimento. Você pode estar passando uma vida de pecado, você pode estar no pecado ainda hoje, assistindo essa live, mas Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus, nessa noite, Ele está lhe chamando ao arrependimento. Imagine a situação daquele homem que por toda uma vida, desobedecendo a Deus, teve no último dia de sua vida uma oportunidade de salvação. E além de ser salvo, a Bíblia nos garante que Jesus lhe assegurou de morar no céu. Versículo 43 e 44 diz: e disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Nesse momento, esse homem recebe uma segurança que o nosso irmão já leu, João 14, de Jesus vir e nos preparar um lugar. Ele disse: quando tu vieres em teu reino, lembra-te de mim. Nessa noite, Jesus se lembrou de nós. E quando Ele voltar em seu reino, nós sabemos que nós subiremos junto a Ele. E qual lugar é esse? Qual lugar que o Senhor Jesus nos assegura de vivermos com Ele? Está descrito em Apocalipse capítulo 21. Uma cidade que descia do céu, feita de ouro e de cristal, onde não existia mais morte, nem dor, nem sofrimento e nem mais lágrimas. A partir do momento que aquele homem morreu, que ele rendeu seu espírito ao Senhor, aquele que zombou e não retirou o seu zombamento, infelizmente desceu ao inferno. Mas aquele que até zombou, aquele que pecou, no último dia de vida, ele se entregou ao Senhor e imediatamente foi levado aos céus. Nós podemos aprender aqui, nós não sabemos o dia e nem a hora em que iremos morrer, mas se nós somos crentes, e se você ainda não é, eu lhe convido a ser, eu lhe convido a se arrepender e aceitar o Senhor Jesus
Pois no dia que você passar esta vida para outro, a Bíblia lhe assegura que você, no mesmo instante, estará com o Senhor Jesus no céu, junto dele para toda a eternidade. Esta é a minha reflexão para a sua vida. O primeiro ladrão zombou e não retirou o seu pecado, sendo representado por uma parte da humanidade que zomba de Deus até no último momento da sua vida. Mas o segundo ladrão, que pode ser representado até por você, que não é crente, que não aceitou a Jesus, mas nesse último momento você pode confessá-lo. E eu lhe convido ao arrependimento. É a melhor decisão que você pode fazer. Aquele homem teve uma oportunidade, que era de se encontrar com Jesus na cruz. E nesta noite, Deus está te dando uma oportunidade, através dessa live, de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que Paulo registrou: se aceitares o Senhor Jesus em teu coração e confessares pela tua boca, serás salvo. Só basta você fazer isso. Aceite Jesus em seu coração, confesse pela sua boca e você será salvo, e você terá uma morada no céu. Aqui eu